Também a vitamina B3, ela é extremamente importante para quem trata melasma, para quem precisa de devolver um clareamento aí de mancha. É a vitamina B3 que vai lá no melanócito e fala assim, amigo, eu sei que você produziu pigmentos, mas guarda ele para você. Não espalha aqui para os queratinócitos do vizinho, não. Fica aí dentro para você. Então, o melanócito ele até produz pigmentação, mas aquilo não se espalha, a mancha não se espalha. Por quê? Porque nós temos o B3 em quantidade satisfatória, que foi lá e delegou uma ação, delegou uma exigência, uma ordem para o melanócito. Se o meu paciente tem uma deficiência de B3, ele tem uma tendência maior a ter mancha. E uma vez que você sabe dessa informação, você consegue avaliar o exame laboratorial do seu paciente, verificar se esse paciente apresenta níveis ideais dessa substância, e se não, você pode suplementar. Ai, Júlia, vou suplementar como? Via oral, intramuscular, sublingual, tópica, enfim. Gente, vamos entender essa questão. A via oral, ela funciona muito bem, mas ela tem um longo caminho a ser percorrido. Então, ela passa pela boca, pelo esôfago, ela chega no estômago, tem a ação do ácido estomacal, depois aquilo vai para o intestino, do intestino para o sangue. Quando chega no sangue, é que ela vai ser levada até o destino principal dela. Então, até ela chegar aí, a gente perdeu muita coisa pelo caminho. Quando a gente vai pensar em via oral, então, nós precisamos pensar em concentrações um pouquinho maiores para que a gente desconte esse prejuízo que vai ter no meio do caminho. Fora que a via oral, nós temos que garantir também o estômago do paciente, nós temos que garantir também o intestino do paciente que esteja íntegro. Mas tudo isso vocês são capazes de fazer, tanto de devolver a qualidade, a integridade do estômago, assim também como o intestino, tudo através de suplementação, de orientação em relação a alimentos, a quais alimentos abdicar, quais suplementos você deve tomar, em qual horário, antes do almoço, depois do almoço, qual a concentração, tudo isso, tá? E aí, uma vez que esse paciente esteja com todo esse sistema perfeito, ele vai conseguir fazer uma ótima absorção via oral. Já os nutrientes sublinguais, eles também são uma excelente escolha. O sublingual, ele não passa pelo estômago, consequentemente não vai para o intestino. Então, ele já cai na corrente sanguínea de imediato. Então, o ciclo foi menor, o caminho foi menor. Então, se perde menos suplementos aí no meio do caminho. É excelente essa via. A B3, por exemplo, que nós conversamos sobre ela, a absorção sublingual dela é maravilhosa. Aí, gente, nós temos depois a intramuscular. Intramuscular é excelente via. Você perde quase nada de medicamento e a absorção é muito rápida. Excelente. Quando que eu gosto da intramuscular? Quando o paciente, ele não importa em tomar injeção, em tomar uma agulhada, porque tem pacientes que se importam, pacientes que não, né? Tem pacientes que são totalmente aversos aí à agulhada. Então, para esses pacientes é impossível, ele vai abandonar o tratamento. E aqueles pacientes, às vezes, que nós precisamos fazer uma dose de ataque. Sabe quanto você vê ali nos exames do seu paciente, que algum mineral, vitamina, algum oligoelemento está numa concentração muito baixa, que eu preciso que aquilo fique um pouco mais alto, eu posso pensar em uma dose de ataque intravascular. Depois, eu tenho aí a endovenosa, que está hoje super em moda, o tal da soroterapia, né? Tá super em moda, mas eu tô vendo um monte de gente fazendo errado. Porque estão colocando aí procedimentos, protocolos de soroterapia, mas sem avaliar esse paciente internamente. Isso pode dar ruim. Você pode aumentar a inflamação do seu paciente, pode aumentar o estresse oxidativo. Então, nós temos essas 4 vias, né? Oral, sublingual, intramuscular e endovenosa, que nós podemos administrar aí a suplementação do nosso paciente. Qual via você vai trabalhar? A qual o seu conselho de classe permite. Tem conselhos de classe que permite todas essas 4 vias, tem conselhos que permite 3, tem conselhos que permite somente 2, a via oral e a sublingual. Então, você vai trabalhar com a qual o seu conselho domina. Júlias, mas eu queria muito fazer injetável. O seu conselho permite? Faça. Não permite? Não faça, tá? A via oral, gente, ela responde muito bem
Muito, muito bem mesmo. O paciente que toma suplemento corretamente, conforme a gente orienta, e principalmente se você sugeriu a esse paciente uma farmácia íntegra, né? Quando eu falo em farmácia íntegra, uma farmácia correta, que você vai colocar lá, quero 500 gramas de magnésio aqui, e te entregue 500 gramas de magnésio naquela cápsula, isso tem coerência com o seu pedido que foi entregue. Quando você encontrar aí essa farmácia íntegra e o seu paciente fazer uso da suplementação, com 15 dias o paciente tem uma melhora absurda em relação às melhoras do corpo. Ele vai começar a te relatar que a disposição, a concentração, a alegria, a pele, que o cabelo está mais vistoso, que a unha está bonita. E depois você vai começar a verificar aí dentro das próprias disfunções estéticas que elas já estão é, melhorando, que elas estão regredindo. E isso é muito maravilhoso, tá certo? Se você pode trabalhar com todas as vias, excelente, porque aí você pode organizar o que você acha melhor. Mas desde que você tenha coerência com o que você vai fazer, tá? Injete no seu paciente somente o que ele precisa, de acordo com os exames, tá, gente? Por favor. Lembre-se, eu falo isso em todas as lives, gente. Nós, profissionais estetas, nós somos muito observados por todas as classes, né? Nós temos colegas de trabalho que tá louco aí para a gente cometer um erro para apontar o dedo. Ai, você não é capacitada para fazer isso e fez, foi por isso que você errou. Né? Os nossos próprios concorrentes são os nossos próprios inimigos em relação a isso. Então eu falo que nós somos uma classe que nós não podemos nos dar ao luxo de errar. Não podemos, porque nós estamos sendo constantemente vigiados. Então, se faz necessário que nós tenhamos muita excelência em toda a parte de avaliação dos exames, em toda a parte de suplementação, para que a gente entregue resultados para os nossos pacientes e para que a gente consiga, a partir daí, resolver aí as nossas disfunções estéticas, tá? E por mais que a soroterapia tenha uma resposta mais rápida, se você não suplementar de acordo com o que o paciente precisa, você não vai conseguir ter um resultado satisfatório para aquele paciente, porque você até talvez acertou a via, mas você errou na concentração. Então você precisa de verificar isso aqui,